E fala, meus queridos, a paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que vocês estão? Que dia, que dia. Muito top. Pra gente começar, vamos tocar o Branco, moço! Vamos dar continuidade aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá? Vamos falar aqui sobre nossa visão panorâmica, tudo que eu vi, tudo que eu analisei, operações. Vamos fazer um pouco diferente no dia de hoje, mas eu quero que você entenda muito bem tudo aquilo que a gente vai abordar aqui nesses vídeos, tá? Temos muitas aulas aqui disponíveis no YouTube para você aprender, para você estar na mesma visão e sintonia com a gente. E obviamente você que quer dar um passo a mais aí, venha participar da mentoria da sala ao vivo, sem perder mais tempo, sem ficar de fora, compreendendo os movimentos, entendendo tudo que eu tenho para passar para vocês de forma objetiva, simplista, cômica ali, tá? A gente conversa um pouquinho, a gente tem de tudo lá na sala ao vivo. Grupo, e-book, tudo para você sintetizar todo o conhecimento e começar a lucrar aqui no mercado. Hoje foi mais um dia espetacular ali de movimentações, de conhecimento, tá? Alunos fazendo mais de 1000 pontos, operações muito boas, contexto e até a abertura do mercado americano, tá? Que foi às 10h30, o mercado estava bem morto. E eu quero começar para você uma análise aqui completa. Vamos iniciar aqui somente pegando esses 2 dias e meios aqui para trás, tá? Tá muito tranquilo de identificar que o mercado está com a tendência de baixa. Então vamos começar nossas marcações? Vamos fazer de forma bem objetiva, vou só dar uma puxadinha aqui. Primeira informação que eu tenho, o que aconteceu aqui? Uma quebra de estrutura. Isso aqui eu aconselho para os meus alunos e aconselho para vocês, tá? Deixem seu gráfico marcado. Felipe, é cheio de informação? Não. Com as informações principais e cruciais. O que é isso? Uma quebra de estrutura, o mercado dando continuação na queda, tá? Então, primeira informação que a gente tem. Segunda informação que a gente tem. Após essa quebra de estrutura, nesse movimento de referência, existiu para você aqui uma correção nos 50%, o mercado voltou nos 50%, ele fez a correção testando um order block validado, um POI ali para você efetuar a sua entrada na ponta vendedora? Não. Dito isso, caso o mercado não retraia, o que você tem que fazer? Estender a sua referência. Ô Felipe, mas é porque eu achei que ficou muito expressiva, muito grande essa referência. E com essa referência muito grande, eu já não posso tentar trabalhar com uma referência mais objetiva perfeitamente. Essa é uma situação muito boa para você também observar. Por quê? Porque você vai ser um cara mais analítico. Você não vai ser aquele cara que vai ficar preso e engessado ao movimento completo, onde vai carecer de muito tempo para essa correção acontecer nessas regiões superiores para te dar uma venda. Observe as informações que a gente vai passando aqui. Então, vamos aqui, trabalhando com mais uma quebra de estrutura. A partir do momento que o mercado quebra uma vez mais essa estrutura, o que ele gera para você? Uma nova referência desenhada. Te deu um tradezinho? Deu um tradezinho. Abertura no pregão do dia de hoje, galera. Qual que foi a informação crucial que você tinha? Uma nova quebra de estrutura. E com essa nova quebra de estrutura, uma nova referência formada. Para você que opera, para você que entende as movimentações do mercado, como que você vai analisar depois de uma quebra de estrutura, depois de um rompimento, uma movimentação de prêmio, uma movimentação de desconto e uma expectativa do mercado corrigir até a região mais interessante para se operar. Partindo dessa premissa prêmio e desconto, qual que é a informação mais importante que eu tenho? A validação de uma operação onde o mercado se tornar mais caro possível. Então aqui a gente já tem toda a informação que a gente precisa. Onde está o nosso choque? Aqui para cima. Então a gente vai deixar marcado aqui também em azul, que é a mudança da característica de queda para alta. Olha que simples todo esse passo a passo aqui para você entender e começar a lucrar de verdade. Então, vamos fazer primeiro passo, encontrar a tendência do nosso ativo. Segundo passo ali, marcar prêmio e desconto. Terceiro passo, que é o que a gente vai fazer agora,
marcar os nossos pós. Onde que temos pós aqui devidamente validados dentro dessa estrutura? Nessa região aqui superior. Então você vai fazer a sua marcação. Isso aqui é um POI, um order block vendedor para você, e você vai aguardar o preço chegar nessa região para você operar. Felipe, mas é porque eu observei que aqui logo abaixo do POI tinha um Fair Value Gap. Posso marcar esse camarada para fazer uma entrada? Posso observar ele para validação de um trade? Perfeitamente. E como que você vai analisar e julgar essa região ali como uma boa oportunidade de entrada? Como que você vai fazer esse trade ser validado? Vai simplesmente executar quando o mercado chegar nessa região. Então você vai colocar a sua primeira ordem dentro dessa expectativa, tá? De venda aqui nessa região. Qual que é o tamanho do seu stop? Você precisa colocar um stop caro? De jeito nenhum. Seu stop vai ser o stop, deixa eu dar um zoom out aqui, para ficar mais fácil a visualização. Você vai colocar a sua ordem de entrada aqui nos 50% do seu Fair Value Gap desenhado. Vai colocar o seu stop aqui ligeiramente afastado um pouco dessa máximazinha dele aqui, tá? Para você fazer o quê? Para você conseguir aproveitar essa operação de forma bem saudável. Vamos colocar aqui um stop de 60 pontos, que tá mais do que suficiente. Felipe do céu, ele me acionou, quase beliscou aqui 200 pontos, que era o 3-1 do meu stop ali, e eu não consegui sair, ele voltou e me estopou. Meu Deus do céu, você sai perdendo nessa operação ali, menos 65 pontos. É o fim dos tempos, perdi um trade, estopei. E a sua segunda operação? A mesma ideia. Só que qual que é a diferença desse trade aqui? Quando o trade já começa a superar assim, eu já consigo colocar esse stop de 155. Só sou um cara que ajusta o stop, o tamanho do meu stop ali, a partir do momento que o mercado valida para mim um stop mais curto. Qual que era a necessidade de colocar um stop de 155 pontos, se a possibilidade que eu tinha aqui era uma validação de um trade muito bem objetivo dentro de um stop mais curto? Eu não vou colocar um stop tão grande nesse tipo de situação. Então, o stop dessa operação aqui fica de 155. Se você coloca até um pouquinho mais apertado, você pode ter a observação de que 100 pontos, 115, eu coloquei colado ali. Tá, você colocou colado, você já teve a entrada, a validação do seu trade superando 3-1. Então vamos colocar que você saiu nesse outro ponto aqui, que era esse outro Fair Value Gap. Quantos pontos você teria nessa operação? Mais de 400 pontos. Quantos você ficaria positivo no fechamento do dia? 335 pontos. Você que aceitou um stop um pouquinho mais caro aqui junto comigo, você acabou pegando mais de 700 pontos nessa operação. Como que você lucra num dia como esse, os 700 pontos em duas operações, e uma operação você acaba estopando com 65, e uma segunda operação você acaba apostando no movimento e pegando tudo que você deveria pegar. Olha que movimentação bem interessante. Olha como que você vai aproveitar para ser lucrativo, objetivo e, obviamente, muito interessante esses movimentos. Paciência e atenção é o nosso lema. Paciência e atenção é tudo que você precisa para lucrar bastante neste mercado. Foi só isso que você deveria ter feito no pregão de hoje, e você seria um cara altamente lucrativo com duas operações. E mesmo assim, tomando um stopzinho antes de acertar o belo trade. Felipe, eu não analisei isso, me mostra que outra oportunidade que eu poderia ter. Aí é só no gráfico de 1 minuto dentro daquela bagunça que foi a abertura. Foi o trade que eu acabei pegando aqui no pregão de hoje, tá? Você tinha aqui um choquezinho secundário, o mercado iniciou uma nova referência, válida para você um ponto de venda. Aqui você teria um trade mais de 400 pontos, rápido, objetivo e sendo altamente lucrativo. Logo após isso, o mercado acaba atacando aqui uma máxima, a gente acabou enxergando uma possibilidade vendedora. Logo após que o mercado atacou esse topo aqui, encaixei uma venda, peguei até os 50% do movimento inteiro aqui, deu mais 200 pontos nesse trade. Olha só, no pregão onde a abertura do dia foi de forma horrível, vamos pegar a mínima e até aqui. Eu tinha 670 pontos. Eu consegui fazer quase o tamanho do pregão inteiro em apenas duas operações, sendo altamente lucrativo e operando de forma
muito objetiva. Qual que é a diferença disso? É você ser simples na hora de operar. Não fico casado com a operação. Eu faço o que tem que fazer. Eu opero da forma que tem que operar. Lucrando do jeito que tem que lucrar. Quando tiver que estender o alvo, eu estendo o alvo. Quando tiver que trabalhar com alvos mais travados, eu opero de forma mais travada. Não tenho necessidade nenhuma de ficar casado com o trade. Muita atenção nesses detalhes, tá, operador? Movimentação para o pregão de amanhã que a gente pode ter aqui. Nova referência, muito bem desenhada aqui para você que quer operar apenas o dia anterior como referência para o dia atual, tá? Então você tem essa nova referência e sua expectativa no mercado captura essa liquidez, vale dar uma aumentada aqui abaixo para você subir comprado. Felipe, eu estou analisando o movimento inteiro. E se eu estou analisando o movimento inteiro, qual que é a minha observação do dia? Muito simples, galera, muito simples. O mercado já iniciou o seu movimento de queda. Então a sua expectativa é essa captura de liquidez aqui para cima, talvez testando este Fair Value Gap e validando para você a continuação desse trade, que é o nosso famoso Zone to Zone. O mercado já iniciou o movimento de venda. Felipe, eu gosto de ter mais cautela ali na hora de analisar uma operação. Eu gosto de pegar, não trade de continuidade, mas pegar o movimento do dia. Espero o mercado abrir, formar toda a sua captura de liquidez aqui de cima, você acaba batalhando uma venda. Espera capturar toda essa liquidez aqui do fundo para você, num gráfico menor, procurar um choquezinho secundário, uma criação de liquidez e validar a sua possível ponta compradora. É muito tranquilo. Só que se você não tiver paciência, você acaba não conseguindo extrair nenhuma informação. Como feito no índice, vamos fazer no dólar, nossa movimentação aqui. Primeira informação que a gente tem, o mercado quebra uma estrutura. Felipe, essa quebra de estrutura, ela é uma captura de liquidez ou uma quebra de estrutura para realmente batalhar compras aqui? Este movimento é uma quebra de estrutura. Então a expectativa nossa é compras aqui no fundo. Infelizmente, essa compra ela se iniciou desse POI aqui inferior lá no pregão de que dia? No pregão de sexta-feira. Como que você vai ficar dormindo posicionado operando day trade, sendo que essa operação é uma operação de swing trade? A gente não fica travado de um dia para o outro, a gente faz a operação no mesmo dia. Então, nossa expectativa no pregão de hoje foi abertura, rompendo esse choquezinho secundário, era uma nova chance de comprar aqui embaixo. O mercado deu uma nova oportunidade? Deu. Você acabou comprando? Comprou. O mercado te estopou ou te pagou? Infelizmente não teve força para ir para o alvo. Então acabou estopando. Meu Deus, Felipe, o que eu faço? Estopou. Galera, estopou, estopou. O stop é seu amigo. O stop não é o seu inimigo. Ainda bem e graças a Deus que a gente tem stop. O mercado simplesmente continuou caindo. Felipe, é porque eu dei zoom out ali no meu gráfico e fui procurar lá para trás e vi que aqui era uma região de liquidez, que o mercado poderia capturar essa liquidez. Deixa eu até marcar aqui de forma mais objetiva, né? Fica melhor. Vi que aqui era uma região de liquidez e que aí, onde que ele parou aqui, ó, marcar isso daqui. Onde que ele parou aqui, era esse camarada aqui que também capturou. Eu não gosto de fazer esse tipo de marcação. Por quê? Eu fico, abre aspas, isso é um pensamento de Felipe, tá, galera? Tem muita divergência quanto a esse pensamento, mas eu sou um cara mais objetivo para se operar. Não que caçando trade lá para trás. Porque eu fico à mercê de muitos pós para que eu possa fazer a minha entrada. Quanto a isso, eu não gosto muito desse tipo de análise. Paciência e atenção sempre. O mercado simplesmente passou. Quando quebra a estrutura aqui e inicia uma nova referência para mim, eu não tenho tempo para esperar o mercado chegar no fundo para eu ser comprador. Só que para mim a informação mais importante que eu tenho aqui é: existir uma quebra de estrutura com captura de liquidez. Essa região para mim é uma região muito forte. Caso o mercado volte, amanhã eu tenho um ponto validado de compra. Felipe, essa região é boa para se vender? A mesma ideia. No mais, queridos, é só ter paciência, preencher o formulário, participar